Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um culto. Você está preparado? No culto de hoje a gente vai continuar a nossa série de perguntas e mais perguntas. Mas antes, vamos fazer uma oração? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por esse dia e muito obrigada por este culto, Pai. Queremos te pedir com que o Senhor abençoe e nos ajude, Pai, a entender tudo que for dito aqui. Abençoe cada pessoa que está assistindo esse culto e nos acompanhe durante a nossa semana. É isso que peço em nome do Senhor Jesus. Amém. É isso aí, vamos lá? Antes da gente começar o assunto dessa semana, vamos relembrar um pouquinho da semana passada? Você assistiu o nosso vídeo? A gente conheceu o missionário Rafael e a missionária Kelly. Eles nos contaram um pouquinho do trabalho missionário deles lá na Bahia. Você assistiu? Se você não assistiu, vai lá no nosso canal do YouTube IBP Kids e assiste, porque foi muito legal. O missionário Rafael nos mostrou que a Bíblia diz que devemos ir por todo mundo e anunciar a palavra de Deus. E ele nos desafiou a falar de Deus para todas as pessoas que a gente conhece, para que a gente possa transformar a vida delas e levar a palavra de alegria de Jesus. Ele nos mostrou como pregar a palavra de Deus através do celular e muitas ferramentas que nós temos. Então agora a gente vai começar o assunto do culto de hoje. Vamos cantar, crianças. Todos os soldados do Senhor prontos para marchar, hein? Canta comigo. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado. 1, 2, 3, 4. Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus. Tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro, Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta, sou um soldado da luz, sou vencedor em Jesus.
Amém! Olá, crianças! Eu sou a tia Ana. Chegou a hora de memorizarmos o versículo da semana. E hoje nós vamos memorizar o que está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, somente a parte A. Diz assim a palavra do Senhor: Sejam fortes, corajosos, não tenham medo e não fiquem apavorados. Olha só que legal! O Senhor nos chama a sermos corajosos, a confiarmos somente nele. Então vamos lá? Diz assim comigo, ó, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, parte A. Vamos juntos? Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados. Aprendeu? Agora eu vou tirar algumas palavrinhas para ver se vocês memorizaram, tá bom? Vamos lá. Diz assim: sejam fortes e... Isso mesmo, quem falou corajosos falou certinho. Não tenham medo e nem fiquem... Isso mesmo, apavorados. Agora eu vou tirar outras palavras para ver se vocês aprenderam. Sejam... Isso mesmo, fortes e corajosos. Muito bem. Não tenham medo e não fiquem apavorados. Isso mesmo, crianças. Olha que palavra linda que o Senhor deixou pra gente. Então agora a gente vai ler juntos pra gente memorizar bem direitinho, tá bom? Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, parte A. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo e nem fiquem apavorados. Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6, parte A. Isso aí, crianças, que essa palavra do Senhor fique aí gravada no coração de vocês todos os dias e a todo momento. Até a próxima! Oi, pessoal! A gente já revisou o culto da semana passada, nós já louvamos a Deus e também já aprendemos um novo versículo. Agora, então, é o momento da gente aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, pega a sua Bíblia, se você ainda não está com ela, e chama a sua família, quem estiver aí com você assistindo, para a gente aprender mais sobre Deus. Vamos lá? A gente vai continuar a responder algumas perguntas que a gente vem respondendo nos cultos passados. Se você assistiu, você já aprendeu várias coisas, já respondemos muitas perguntas. E a pergunta de hoje é sobre medo. Você já teve medo de alguma coisa? Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo do escuro, tem gente que tem medo de filme de terror. Você já assistiu algum filme de terror? Mesmo que a gente saiba que eles são de mentira, às vezes quando a gente é criança, a gente tem medo. E aí a gente fica com tanto medo que não dá nem para dormir à noite. A gente fica com medo de estar longe, quer ficar perto de alguém. Mas a gente decorou um versículo que diz que nós não precisamos ter medo de nada, porque Deus cuida da gente. Vamos falar ele comigo de novo? O versículo é assim: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados. Deuteronômio 31, 6. Que bom que é saber que Deus está sempre cuidando da gente e que nós não precisamos ter medo de nada, porque Ele nos protege. A pergunta do culto de hoje é: as pessoas têm medo de fantasmas? E aí, o que você acha? Você tem medo de fantasma? Você conhece alguém que tem? Vamos entender, então, o que a Bíblia fala sobre os fantasmas. Existe uma história na Bíblia em que os discípulos de Jesus acreditaram que tinham visto um fantasma. E aí? Será que eles viram mesmo? Depois de Jesus ensinar uma multidão, ele pediu para que seus discípulos pegassem o barco e atravessassem o mar para o outro lado enquanto ele se despedia dessa multidão. Quando a multidão foi embora, Jesus subiu em um monte para orar sozinho. Jesus gostava muito de conversar com Deus. Quando chegou a noite, Jesus ainda estava orando.
e os discípulos já tinham chegado no meio do caminho. O barco já estava rodeado de águas e estava longe da terra. Jesus, então, foi caminhando sobre as águas para encontrar os seus discípulos. Ele foi andando em cima da água. E lá de longe, os discípulos estavam no escuro. Eles viram alguém andando sobre as águas e eles pensaram que era um fantasma. Eles ficaram tão aterrorizados que gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente falou: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro, um dos discípulos, falou: "Se é o Senhor mesmo que está aí, mande que eu também ande por cima das águas até onde o Senhor está." E Jesus respondeu: "Venha." Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Mas quando ele sentiu um vento forte, as águas balançando, as ondas batendo, ele ficou com medo e começou a afundar. Então ele pediu por socorro. Ele gritou: "Senhor, salva-me!" E imediatamente Jesus segurou a mão de Pedro e puxou ele. Jesus então disse para Pedro: "Como sua fé é pequena, por que é que você duvidou?" Pedro tinha ficado com tanto medo que ele esqueceu que Jesus era poderoso e não ia deixar ele cair. Você também às vezes fica com medo e esquece que pode confiar em Deus? Nós sempre podemos pedir para Deus tirar todo esse medo da gente. Seja qual for o nosso medo, nós podemos confiar que Deus está sempre cuidando da gente. A gente não precisa ter medo. E não precisa ter medo de fantasma, como os discípulos tiveram. Algumas pessoas acreditam que fantasmas existem e que depois que alguém morrer, o espírito dessa pessoa pode ficar aqui na Terra e aparecer para conversar ou para assustar os vivos. Mas a Bíblia diz que isso não é verdade. Jesus contou uma vez uma parábola sobre 2 homens. Você lembra o que é uma parábola? A gente já aprendeu alguns cultos atrás que uma parábola é uma história que ensina alguma coisa. Jesus contou várias parábolas durante o seu ministério para ensinar os seus discípulos e as pessoas que ouviam a ele sobre os mandamentos de Deus. Então, uma vez, ele contou uma parábola sobre 2 homens. Um deles era muito rico. Ele se vestia com as melhores roupas e ele vivia no luxo. O outro era um mendigo. Esse mendigo chamava Lázaro e tinha várias feridas pelo corpo. Ele ficava no portão do homem rico, pedindo por restos de alimentos. Então, depois de algum tempo, Lázaro morreu e foi para o céu. Lá ele ficou muito bem e viveu feliz. O homem rico também morreu, mas foi para o inferno. E lá ele ficou sofrendo. Lá do inferno, o homem rico viu Lázaro e pediu para ele molhar a ponta dos dedos na água e que fosse até ele refrescar, para ele se aliviar do seu. Mas isso não era possível, porque não existe caminho entre o céu e o inferno. Então o homem rico pediu que Lázaro fosse até a terra, avisar os seus irmãos que estavam vivos que o inferno era um lugar terrível e pedir para que eles não fizessem como esse homem rico, que tinha vivido no luxo com tudo que ele podia ter, mas ele não tinha tido piedade. Ele não tinha amado a Deus e nem ao seu próximo. Aquele homem rico desejava que os seus irmãos se arrependessem e não fossem para aquele lugar de sofrimento, não fossem para o inferno. Porém, Lázaro não podia voltar para a terra. Lázaro tinha morrido, estava no céu. Os irmãos do homem rico tinham que aproveitar as oportunidades de ouvir a palavra de Deus e dar importância para ela aqui na terra. Jesus ensinou muitas coisas com essa parábola. Ela nos ensina que devemos colocar a palavra de Deus em primeiro lugar, acima de qualquer riqueza desta terra. E nos ensina também que a gente deve nos arrepender e aceitar Jesus como nosso Salvador enquanto há tempo. Porque depois da morte, nada mais poderá ser feito. Os mortos não vão poder voltar como fantasmas para nos avisar, para nos dar um recado. E nós também não vamos voltar para a terra. Nós temos 2 caminhos, céu e inferno.
E a gente aprendeu que Jesus é o nosso único caminho para o céu. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados e aceitar Jesus no nosso coração. E Ele será o nosso Senhor e Salvador. E aí sim, nós teremos a vida eterna no céu com Deus. Mas nós não voltaremos como fantasmas ou com outra vida para essa terra. Existem muitas pessoas que acreditam que podem falar com fantasmas, com pessoas mortas, ou pessoas que adivinham o futuro. Mas essas coisas não pertencem a Deus. No livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículo 10 ao versículo 12, a Bíblia diz assim: Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhações ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas. E é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Quando a gente aceita Jesus, nós devemos ser diferentes das pessoas que não amam a Deus. Nós devemos seguir aquilo que agrada a Deus. E todas essas coisas não agradam a Deus. Mas a gente não precisa ter medo delas, porque a gente sabe que Deus está conosco e que Ele nos protege de todo o mal. Mas se você ainda tiver medo de alguma coisa, qualquer coisa, você pode orar e pedir para Deus tirar esse sentimento de você. Para que você se lembre e tenha certeza que Ele está pertinho de você e que Ele cuida de cada detalhe da sua vida. Vamos orar comigo então agora? Senhor Deus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor cuida de cada um de nós, porque o Senhor se preocupa conosco e cuida de cada detalhe da nossa vida. Sabemos que não precisamos ter medo, mas às vezes nós ainda temos, ó Pai. Então pedimos que o Senhor tire todo esse sentimento de medo e nos ajude, ó Pai, a ter certeza e a confiar em Ti em todos os momentos. Queremos Te agradecer, Senhor, porque o Senhor enviou Jesus para nos curar de todos os pecados. E pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude a andar longe das maldades do mundo, que o Senhor nos proteja de tudo aquilo que é mal, Pai. Que nós possamos andar sempre nos caminhos de Deus, ó Pai, Te obedecendo e servindo a Ti, Senhor. Agradecemos por esse culto, ó Pai, e pela Tua palavra, Senhor. Peço pela vida de cada criança, ó Pai, e da sua família. Que o Senhor possa abençoar a nossa semana e cuidar de cada um de nós. É isso que eu peço e agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é nova vida, eu com Jesus em alegria, sempre cantando a melodia. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração.